Bom dia, pessoal. Estamos começando mais uma formação, né, a TPC MAI, e hoje abordaremos sobre grandezas e medidas. Eu sou o PCNP Antônio, estou aqui na companhia das minhas colegas PCNP Carla e PCNP Lilian, ambos da equipe dos anos iniciais. Reforçando, caso nós tenhamos pessoas que estão entrando nesse momento, todos os microfones eles estarão bloqueados. Então, todas as interações serão através do chat, porque nós estamos simulando como se fosse no canal do YouTube. Inclusive, a gente não fez pelo YouTube porque o núcleo ele só tem uma conta. E a equipe dos anos finais do ensino médio, nesse exato momento, também está em momento de ATPC. Então é impossível os dois usarem, tá, o YouTube. Então nós optamos por realizar essa formação através do Teams. Agora sim, gravando, né, direitinho, vamos dar prosseguimento. Aqui nós temos a equipe, né, da diretoria de ensino, Leste 2, dirigente de ensino, a professora Geni Delmiro, o nosso diretor do núcleo pedagógico, professor Samuel Primo, a nossa supervisora do núcleo pedagógico, professora Yara Barbie, a supervisora também do núcleo, professora Edna Michelini, e depois os PCNPs dos anos iniciais, os professores Antônio, Carla e Lilian. Nesse momento, né, como de prática, nós iremos começar com uma leitura, tá? Uma leitura para depois nós refletirmos um pouco. E a leitura fala da A Arte de Produzir Fome, de Rubem Alves. Eu vou pedir licença rapidamente, que eu vou descompartilhar essa tela, irei compartilhar outro PPT. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Agora eu vou pedir ajuda para minha companheira Lília. Lília, já aparece em tela grande para o pessoal? Desculpa, Antônio. Para mim está aparecendo pequeno. Não está aparecendo tela grande, não. Ainda não apareceu. Carla, apareceu Não. grande. Para mim apareceu. Já apareceu o PPT, da arte de produzir Beleza. fome. Inclusive, a gente fica atento no chat, que as interações todas aconteceram por lá, tá bom, pessoal? Acho que Então aqui vamos está meio lá. atrasado, Antônio, mas apareceu agora também. Acontece, não é tá vendo? Não é só o YouTube que tem esse atraso de 10 segundos. Mas vamos lá. A Arte de Produzir Fome, de Rubem Alves. Tenho certeza que muitos conhecem esse texto, né? Adélia Prado me ensina pedagogia. Diz ela: não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com queijo. O comer começa na fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arranjar um queijo. Sugeri faz muitos anos que, para se entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos professores. Foi na cozinha que as feiticeiras Babette e a Tita realizaram suas magias, e elas sabiam que os banquetes não começam com a comida que se serve, elas se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe a arte de produzir fome. Quando vivi nos Estados Unidos, minha família e eu visitávamos, vez por outra, uma parenta distante, nascida na Alemanha. Seus hábitos germânicos eram rígidos e implacáveis. Não admitia que uma criança se recusasse a comer a comida que era servida. Meus dois filhos, meninos movidos pelo medo, comiam em silêncio. Mas eu me lembro de uma vez em que, voltando para casa, foi preciso parar o carro para que vomitassem. Sem fome, o corpo se recusa a comer. Forçado, ele vomita.
Toda experiência de aprendizagem se inicia como experiência afetiva. É a fome que põe em funcionamento o aparelho pensador. Fome é afeto. O pensamento nasce do afeto, nasce da fome. Não confundir afeto com beijinhos e carinhos. Afeto, do latim affettare, falar em italiano um pouquinho aqui, quer dizer ir atrás. Sotaque italiano. É um movimento da alma na busca do objeto de sua fome. É o eros platônico, a fome que faz a alma voar em busca do fruto sonhado. Eu era menino. Ao lado da casa onde morava havia uma casa com pomar enorme que eu devorava com os olhos, olhando sobre o muro, pois aconteceu que uma árvore cujos galhos chegavam a 2 metros do muro se cobriu de frutinhas que eu não conhecia. Eram pequenas, redondas, vermelhas, brilhantes. A simples visão daquelas frutinhas vermelhas provocou o meu desejo. Eu queria comê-las. E foi então que, provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar se pôs a funcionar. Anote isso. O pensamento é a ponte que o corpo constrói a fim de chegar ao objeto do seu desejo. Se eu não tivesse visto e desejado as ditas frutinhas, minha máquina de pensar teria permanecido parada. Imagine se a vizinha, ao ver os meus olhos desejantes sobre o muro, com dó de mim, tivesse me dado um punhado das ditas frutinhas, as pitangas. Nesse caso, também minha máquina de pensar não teria funcionado. Meu desejo teria se realizado por meio de um atalho, sem que eu tivesse tido necessidade de pensar. Anote isso também. Se o desejo for satisfeito, a máquina de pensar não pensa. Assim, realizando o seu desejo, o pensamento não acontece. A maneira mais fácil de abortar o pensamento é realizando o desejo. Esse é o pecado de muitos pais e professores que ensinam as respostas antes que tivesse havido perguntas. Provocada pelo meu desejo, minha máquina de pensar me fez uma primeira sugestão, criminosa. Pule o muro à noite e roube as pitangas. Furto, fruto, tão próximos. Sim, de fato era uma solução racional. O furto me levaria ao fruto desejado, mas havia um senão, o medo. E se eu fosse pilhado no momento do meu furto? Assim, rejeitei o pensamento criminoso pelo seu perigo. Mas o desejo continuou e minha máquina de pensar tratou de encontrar outra solução. Construa uma maquineta de roubar pitangas. MC Luhan nos ensinou que todos os meios técnicos são extensões do corpo. Bicicletas são extensões das pernas. Óculos são extensões dos olhos. Facas são extensões das unhas. Uma maquineta de roubar pitangas teria de ser uma extensão do braço, um braço comprido, com cerca de 2 metros. Peguei um pedaço de bambu, mas um braço comprido de bambu, sem uma mão, seria inútil, as pitangas cairiam. Só corrigindo aqui, o artista ali, né, é Mekulan, que se fala, tá? A pronúncia correta. Tinha pesquisado na hora de falar, ao vivo é assim mesmo. Achei uma lata de massa de tomates vazia. Amarrei-a com arame na ponta do bambu e lhe fiz um dente que funcionasse como o dedo que segura a fruta. Feita a minha máquina, apanhei todas as pitangas que quis e satisfiz meu desejo. Anote isso também. Conhecimentos são extensões do corpo para a realização do desejo. Imagine agora se eu, mudando-me para um apartamento no Rio de Janeiro, tivesse a ideia de ensinar ao menino, meu vizinho, a arte de fabricar maquinetas de roubar pitangas. Ele me olharia com desinteresse e pensaria que eu estava louco. No prédio, não havia pitangas para serem roubadas. A cabeça não pensa aquilo que o coração não pede. E anote isso também. Conhecimentos que não são nascidos do desejo são como uma maravilhosa cozinha na casa de um homem que sofre de anorexia.
Homem sem fome, o fogão nunca será aceso, o banquete nunca será servido. Dizia Miguel de Unamuno: saber por saber, isso é inumano. A tarefa do professor é a mesma da cozinheira. Antes de dar faca e queijo ao aluno, provocar a fome. Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubá-los. Toda tese acadêmica deveria ser isso, uma maquineta de roubar o objeto que se deseja. Então, aqui nós terminamos essa leitura. Tenho certeza que muitos professores e PCs conhecem. E a gente faz uma reflexão que o ambiente escolar ele tem que ser desejado para os nossos estudantes. Se o conhecimento é uma extensão do ser, a escola também tem que ser uma extensão do convívio social da criança. Então, quando a criança sente que a escola é significativa, ela sente mais prazer de ir à escola, ela sente desejo. Não adianta a gente trazer um contexto diferente da realidade das crianças, que elas estarão ali sem desejo, e aí aquela aprendizagem ela vai ficar de forma prejudicada. E outro ponto também muito interessante, a questão da faca e o queijo, né? Geralmente nós, pais, né, principalmente, a gente às vezes tem o costume de dar tudo pronto já, né, para os nossos filhos, mas e a arte do pensar, né? A gente tem que estimulá-los sempre a resolver as situações problema através do pensar, desenvolvendo o pensamento. Por isso que todos os materiais da SEDUC, todos os livros, antes das nossas atividades, elas começam com o quê? Com a contextualização da atividade. A gente vai ali mediando e mostrando os caminhos, né? Como a criança irá pensar, construir seu pensamento ali, seu raciocínio. Então é muito bacana mesmo essa reflexão de vamos propiciar mais momentos pensativos e parar de dar respostas prontas. Os nossos livros antigos, até lembro, no momento que eu estudei, a cartilha vinha toda pronta, já com as respostas prontas. Vocês acham que lembram dessa fase? E hoje em dia, até o material do professor não tem resposta pronta, não. O professor vai lá, busca, lê, e pesquisa. Ou seja, porque o professor ele vai exemplificar para o estudante, certo? Então, vamos dar prosseguimento aqui à nossa formação EMAI. Deixa eu fazer uma pergunta. Carla, Lília, tem alguma manifestação no chat? Vocês querem Aqui aproveitar o nenhuma, momento? Antônio. Aqui tudo Tudo bem. tranquilo. Tudo tranquilo? Vamos dar prosseguimento, então. Vou compartilhar de novo a tela do PPT da nossa formação. Bom, agora nós iremos dar início às nossas interações. Primeiro traremos os objetivos, né? Então, os objetivos aqui da nossa formação é apresentar a importância da temática grandezas e medidas no letramento matemático, aprofundar o estudo sobre a unidade temática grandezas e medidas, revisitar as habilidades essenciais indicadas no material Aprender Sempre para a unidade temática, lembrando que o SAEB está chegando, né? Então, também vamos articular as habilidades essenciais aos descritores do SAEB. E aí, então, nós entramos aqui no nosso primeiro momento de interação. Trouxemos aqui algumas perguntas e gostaríamos de escutá-los. No caso, nós gostaríamos de ler as suas respostas, tudo bem? Então, a primeira pergunta, ó, o que você entende por grandezas e medidas? Podemos quantificar em grandezas ou medidas tudo o que observamos? O contato da criança com grandezas e medidas se dá somente após a idade escolar? E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos para o momento de interação? Vamos dar uns minutinhos, vocês podem interagir. Se caso a escola está com uma única apresentação e todos os professores estão acompanhando, né, ali na sala, o professor pode escrever, aí o coordenador, né, o PC, digita aqui no chat,
e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas perguntas. Peço auxílio das minhas colegas, PCN Pelira e Carla, para darem uma olhada aí no chat. Como eu estou apresentando aqui, não aparece para mim essa parte. E aí? Será Por que a enquanto criança... aqui não tem. Tem algumas PCs que estão dizendo que não tá com áudio, não estão ouvindo. Mas eu acho que o áudio está funcionando. Para mim tá normal. Será que é algum problema na internet? Mas e aí, pessoal, como será esse Ó, contato? a Iete Santana, ela falou que o contato é desde sempre. Este contato da criança com a grandeza e medidas é desde sempre. Muito bem, obrigado, Yeti. Vamos lá, pessoal. Podemos quantificar em grandeza ou medidas tudo o que observamos? A Rosane acabou de responder essa também, Antônio. Ela disse que tudo podemos medir e comparar. Isso, tudo o que observamos. Uhum. Deixa essa perguntinha aí que depois a gente investiga mais. E o que seria grandezas e medidas? Uma resposta para a primeira. Vamos aguardando. E reforçando, pessoal, quando nós realizarmos a nossa formação pelo YouTube, o YouTube também, o único meio de interação é pelo chat, tudo bem? Então é realmente uma simulação das nossas próximas formações. Ó, a Giane Guedes, ela respondeu que acredito que seja por grandezas e medidas a primeira, medir e comparar, pois é usado no dia a dia. Muito bom. A gente percebe que o pessoal está afiado, né, Lilian? Sim. O pessoal vai na lata. O que mais, pessoal? Vamos lá, a gente quer ouvir. Aliás, a gente quer ler, né? Tão A professora acostumado. Regina, ela disse que ela está sem vídeo, mas ela está ouvindo bem. Então, acho que alguns podem estar com algum problema de áudio individual mesmo, viu, Antônio? Deve ser algum problema de internet, né? Mas aí, pessoal, eu dou até uma orientação. Quando acontecer isso, tenta sair, entrar novamente, que às vezes funciona, né? É o famoso reset, né? Nossa, mas só resetou e funcionou? Às vezes só o reset funciona. Tem até um filme que trata isso. No final, todo mundo tentando resolver, quebrando a cabeça, aí foi lá, resetou o sistema e funcionou. Mas e aí? Aqui ninguém mais nada a comentar. Vamos aguardar mais um pouquinho, né? Porque eu sei que a gente respeita um pouquinho o tempo. Cada um tem um tempo ali de resposta. Essa segunda é bem, né? Ó, podemos quantificar em grandeza ou medir tudo o que observamos, que os nossos olhos são capazes de observar, né? Ô, Antônio, a professora Giane, ela disse que o áudio dela está desabilitado. Como entraram vários professores PC depois, você não quer falar sobre isso também, por favor? Sobre resetar Não, sobre o áudio as estar perguntas. desligado. Por que que o áudio está desligado? Ah, Que ela tá, está falando que o áudio dela pessoal. está desabilitado. Então, reforçando, né, mais uma vez, nós estamos nesse momento simulando uma TPC ao vivo, né, como se fosse pelo canal do YouTube. Como nós não podemos utilizar o YouTube porque a equipe dos anos finais de ensino médio, nesse exato momento, também está utilizando esse meio, nós estamos utilizando o Teams, só que nós bloqueamos o microfone de todos para que possamos simular de forma que a gente já saiba, já vai se apropriando das próximas formações de EMAI, que acontecerá pelo canal do YouTube. E lá no canal do YouTube, o único meio de interação é pelo chat, tudo bem? Agora tem que ver se não estão tendo problema com o chat, né? Eu habilitei aqui para todos.
Eu fiz um teste, estava funcionando. Aqui está funcionando. A professora Tânia Cristina, ela respondeu, ó, o contato da criança com grandezas e medidas se inicia a partir de uma condição de percepção espacial. Tudo que observamos envolve grandezas e medidas. Não, tudo que observamos envolve grandezas e medidas. Eu entendo por grandezas e medidas tudo que possamos olhar, sentir, tocar e perceber no universo. A Giane está agradecendo a explicação, Antônia. Imagina, Pro. Mas obrigado ela aí pela interação, né? Ó, a professora Simone René também, ó. Ela respondeu que grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Medir seria comparar as grandezas da quantidade. Muito bem. Você vê que está tudo dentro, né? Depois a PCNP Carla irá conceituar todas essas perguntas e a gente vê que respostas com palavras diferentes, mas que todas abordam ali o nosso objetivo, né? O objetivo foi alcançado com essas perguntas. Deixa eu dar uma olhada que a gente tem que tomar cuidado com o tempo, né, no ao vivo. É. 11h54. Antônio Lilian. Oi, Vamos Carla, dar pode falar. prosseguimento. Oi, Lilian. Olha, tem uma PC, a Bibi, ela não conseguiu falar no chat, aí ela mandou no WhatsApp a resposta, mas ela contribuiu. Eu vou ler, olha, sobre a terceira questão, não, a resposta dela, ela está no seu dia a dia, que é o contato da criança com grandezas e medidas se dá somente após a idade escolar. Ela diz que não, porque está no seu dia a dia, tá? Obrigado, professora. Obrigado, Carla. Então vamos dar continuidade e aí a gente vai abrindo outros momentos, tá, para a gente interagir. Então, na primeira pergunta, né, o que você entende por grandezas e medidas, né? De forma assertiva, todos responderam. Grandezas, tudo aquilo que a gente consegue medir. E quando a gente fala em medidas, é quando a gente está comparando as grandezas, né? Podemos quantificar em grandezas ou medidas tudo o que observamos? Bom, nesse exato momento que a gente observa, a gente consegue sim, né, quantificar em grandezas e medidas, seja pela massa, pela intensidade. Às vezes a gente chega assim, mas vamos falar do. Eu observei, vamos falar um pouquinho do sentimento, vamos falar do sentir, duas vertentes, né? Sentir calor primeiro. Quando a gente sente calor, não dá para medir ali na hora a quantidade do calor, mas nós conseguimos o quê? A gente consegue medir a massa de ar quente, conseguimos medir a assa de ar frio, desculpa, e assim a gente consegue quantificar em grandezas ou medidas também. Agora vamos entrar no abstrato. E o amor? Será que a gente consegue medir o tamanho do amor? Aí já entra mais no emocional. Mas a gente consegue observar o amor? Entendeu? Então realmente é bem pertinente essa pergunta, mas o que observamos sim conseguimos quantificar em grandezas ou medidas. E o contato da criança com grandezas e medidas, como todos responderam, ela começa desde o nascimento, né? E assim, a criança, muito antes de ir para a escola, ela assistiu televisão, ela viu o pessoal comentando sobre tá calor, tá frio, ou vai com os pais no supermercado, ali usa dinheiro, né, que é o sistema monetário, aí tem um pacote que é 1 quilo de feijão, aí o pai comprou 200 gramas de queijo. Então as grandezas e medidas estão em todas, né, todas as partes. Por isso que quando a criança chega na escola, ela não é uma tábua rasa, ela já tem conhecimento, ela traz esses conhecimentos prévios e a escola vai o quê? Aprofundar esses conhecimentos para que as crianças continuem avançando aí nas suas aprendizagens, ok? Nesse momento, eu passarei a palavra para a PCNP Carla, que ela dará continuidade aqui na nossa formação, eu volto depois. Tudo bem? Carla? Olá, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo. É um prazer falar com vocês novamente. Eu havia cumprimentado algumas no início, antes da gravação, tá? E vamos aí para esse novo formato, né, do ATPC. Então, partindo agora desse momento de discussão, do qual foi bem importante, e que nós vimos bastante contribuição aí, nós vamos começar a conceituar essa questão de grandezas e medidas, tá? Então, pensando no letramento matemático, a unidade temática grandezas e medidas, ela é a mais latente, ou seja, é aquela que a gente consegue ver mais no nosso dia a dia, no nosso meio social.
Por quê? Porque os outros instrumentos não convencionais, ele já se dá antes do ingresso à escola. Então, aquela pergunta que foi colocada no início da discussão, a gente consegue até antes da criança ser inserida no ambiente escolar, né? Então, Grandezas e Medidas está no nosso cotidiano. É não fazer uma receita, é de repente de ver uma costureira a trabalhar, um pedreiro a construir, né? Em situações do dia a dia da nossa casa, né? Das nossas atividades, das nossas relações. Então, isso é bem importante nós relembrarmos para vocês, tá? E você pode passar o slide para mim, Antônio? Passar o Antônio para o slide, não, o slide, Antônio. E nessa unidade temática, que é grandezas e medidas, ela está interligada com todas as outras unidades temáticas. Então, além dela ser tão latente na questão do letramento, ela tem interligação com todas as outras unidades temáticas. Por exemplo, nós calculamos, quando a gente vai calcular um caso, né, quinto, quarto ano que se trabalha, área ou perímetro, nós calculamos aquilo através de uma figura bidimensional, um polígono. Então, quando lá nos nossos materiais de apoio, como Aprender Sempre e EMAI, nós vemos lá uma figura bidimensional, lá nós vemos lá um retângulo, nós vemos lá um triângulo, e dali nós vamos calcular o quê? A área e o perímetro. Então, percebam a ligação que se tem com isso? Os cálculos que pode se fazer também com a relação dos números, né? A questão de trabalhar também os números racionais, né? Então, tudo isso é o quê? É uma unidade temática tão gostosa de se trabalhar, porque você pode tanto inseri-la em uma outra unidade temática, né? Como você também pode o quê? Atrelar, de repente, até algumas dificuldades de outras unidades temáticas que já foram trabalhadas com essa, principalmente em situações problema. Você pode passar o slide, por favor? Bom, então, pensando nisso, pensando que é uma unidade temática que nós temos no nosso cotidiano, que ela é interligada com outras unidades temáticas, nós vamos deixar aí para vocês novamente contribuírem conosco no chat. Nós gostaríamos que vocês listassem onde nós podemos encontrar grandezas e medidas no nosso cotidiano. Então, onde nós podemos encontrá-las? Vocês poderiam contribuir conosco? Vamos aguardar as respostas. Eu estou de olho no chat também, tá, Carla? Consegui aqui. Tá. Eu agora não consigo olhar. Tinha pessoas para admitir ainda, porque tinha algumas pessoas que falaram de conexão, mas agora não aparece mais para mim. Mas eu vi que a Lilian está bem ligada. Às vezes eu vou tentar admitir. A Lilian já admitiu a pessoa. Acho que pode ser. Tem algumas que eu admiti. Aqui tem uma respostas da Regina. As crianças já chegam na escola com conhecimentos prévios, conhecimento de mundo. Legal. Aí o professor Alberto, não, professor Alberto Schweitzer, eu não sei se é o professor ou o PC que está respondendo, colocou peso. A professora Giane colocou em uma colocação de móveis em um determinado espaço. Essa é a prática da vivência aí, né? A professora Sandra Isabel falou na padaria, medir o tamanho. Legal, boas contribuições, pessoal. É isso mesmo, nós percebemos o quanto está contextualizado no nosso meio social essa unidade temática, né? Nós vamos, de repente, ver nosso peso, né? Numa farmácia, às vezes a gente está avaliando ali a unidade temática, né? E aí é importante da gente também saber a diferença do que é uma grandeza e o que é uma medida, mas eu não vou antecipar, não. Eu gostaria de ouvir mais contribuições. Tem, Lilian? Acabou de entrar uma. É verdade, aí ler agora. Lê você então, Antônio, dessa vez. Professora Regina, no uso de copo ou xícara para medir volume. Bem legal. Mais alguma? Estamos aguardando. Então, vamos lá.
Só falta a musiquinha do Centro de Mídias, né? É. Aí eu ficar assim, ó, pensem, falem, ainda fazer gestos, meio TikTok. Ó, Fernanda Ramos da Silva também. Receita. Opa, nossa, foi um monte de uma vez agora, esse é o momento. Agora sim. Receita, Opa, vamos lá. termômetro, né, aferindo, né, objetos, consulta médica, horário, Rosane no próprio corpo. Olha que legal. Do Alberto de novo, né? Podemos encontrar em mesas, carteiras, peso, altura, consulta pediátrica, padaria, receitas, livros, etc, né? Luciana, a partir do momento que acordamos, já começamos a medir tempo, água do café, distância até o trabalho, quantidades de água ingerida, receitas. Que legal, o chat está movimentado, viu? Ó, tem até aqui no particular para mim, olha. Medir tempo e temperatura, comprimento, objeto, a massa de um corpo, capacidade de um vasilhame, são alguns exemplos. Chegou mais um aqui, ó. 3, Ana Paula, que é quantidades de água ingerida. Até peço desculpa, tá? Eu não sei se é PC ou é professor, então estou chamando pelo nome, mas não é uma falta de respeito da minha parte, tá bom? Iete também, ó, receitas. Ana Paula novamente, comprimentos, horário, temperatura. Iete, tintura de cabelo. Olha que legal, tintura de cabelo. Nós, mulheres, somos vaidosas, né? Se não colocar certinho lá as medições. Eu e a Carla fizemos a mesma. A hora que eu olhei, a Carla estava balançando a cabeça como tintura de cabelo. Verdade. É, Tem que ser bem certinho. ninguém quer ficar careca, né? Então, ai, gostoso da interação que a gente pode, nessa parte, a gente pode se divertir, né? E se fosse gravado, a gente corta, volta aqui. Nessa parte aí é gostoso. Olha, mais uma interação. Ó, palmo, passos, pés, polegadas, jardas e outros. Gente, bem bacana essa parte, tá? É isso mesmo, é importante a gente conseguir contextualizar isso, e principalmente nas nossas aulas, a gente levantar todos esses conhecimentos, tá? E não só no quarto e no quinto ano, onde isso é mais latente, mas desde o primeiro ano é importante a gente ir contextualizando e mostrando no nosso ambiente escolar a questão das grandezas e medidas, né? Então, a gente consegue, às vezes, até numa hora de intervalo, uma interação que ocorre ali, a criança ela pode entender o que é isso, tá? Bom, para dar prosseguimento aí à nossa formação, porque o tempo voa, gente, nossa, já passamos já de uma boa parte do nosso momento, então eu vou dar continuidade, tá? Porque a vontade é de ficar conversando com vocês, mesmo que seja pelo chat, tá? Vamos agora pensar um pouquinho sobre isso dentro dentro da BNCC e dentro do currículo, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos essa parte chamada referencial, gente. É importante nós sabermos conceituar o que é uma grandeza e o que é uma medida. Lembra que eu falei quando vocês estavam interagindo? Então, assim, nós conseguimos encontrar, nós fizemos uma lista vasta em vários lugares do nosso meio social que nós conseguimos evidenciar o quê? A unidade temática. Porém, é importante a gente saber o conceito de cada uma, tá? Por exemplo, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, pode ser contado, pode ser o volume, a massa, a superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, o custo e a produção, tá? Eu usei uma colinha aqui para lembrar dos exemplos, porque senão de cabeça eu não lembraria, tá? E medir? Medir vai ser comparar uma grandeza com uma unidade e expressar o resultado da comparação por meio de um número. Então, percebam a diferença? Então, a grandeza é tudo que eu posso medir, tá? E medida é o quê? Quando eu comparo a grandeza. Então, quando eu trago esse conceito e mostro para o meu estudante, ele vai conseguir entender melhor uma situação, um problema, lá do terceiro ao quinto ano. Geralmente,
quando nós estamos trabalhando com material, geralmente não, a maior parte das vezes são assim, nós primeiro mostramos o que é grandeza, o que é medida, onde eles encontram, a gente faz essa questão mesmo de interação, para eles verem que a matemática, ela está em todos os lugares, e a unidade temática, assim como nós estamos evidenciando aqui. Porém, é importante a criança, desde cedo, saber conceituar. Porque quando ela sabe conceituar, vai ser muito mais fácil, para quê? Para que ela consiga entender uma habilidade que envolve situações, problemas dessa unidade temática, tá? Você pode passar, Antônio, por favor? Também é importante, pessoal, quando nós estamos falando de letramento matemático na unidade temática grandezas e medidas, pensar que, como vocês colocaram vários exemplos, existem unidades de grandezas e medidas que são padronizadas e outras unidades de grandezas e medidas que não são padronizadas, tá? Então, no currículo paulista, nós vamos encontrar dessa maneira, tá? Então, as unidades padronizadas, como vocês sabem, são aquelas que nós usamos as medidas, como centímetro, metro, quilômetro, e as não padronizadas, a gente pode usar, como vocês já interagiram no primeiro momento com o Antônio, agora nesse segundo momento comigo, aquelas que a gente pode usar, porque até a referência do nosso próprio corpo, para estar registrando o palmo, né, os passos, e entre outras coisas, a gente pode criar aquela reta, né, de papel, não sei se vocês já fizeram isso na sala. Então, assim, existem os meus instrumentos de medição que são padronizados e os não padronizados. Uma curiosidade que eu gostaria de deixar é o seguinte, em se tratando de SAEB, como o Antônio mesmo disse, no SAEB, eles ainda não usam essa nomenclatura de padronizado e não padronizado, eles usam o convencional e o não convencional. Então, talvez é importante a gente também usar as duas nomenclaturas numa situação problema, num desdobramento em sala, num momento de contextualização de uma situação, para quê? Para que você também entenda, né? De repente, entre os pares, vocês também consigam entender isso, tá? No currículo paulista, a nomenclatura é padronizada e não padronizada. Já nos descritores do SAEB, as habilidades, né, que nós colocamos como descritores, elas vêm como convencionais e não eu também devia ter colocado, ela começou e esqueci. Certo? Bom, outra coisa importante é o seguinte, que quando nós estamos trabalhando grandezas e medidas, o que vocês fizeram agora foi o fundamental, que é contextualizar. Além disso, trabalhar com oficinas e atividades práticas é essencial para a gente contextualizar. Então, de repente, fazer um projeto, usar um momento de intervalo para estar trabalhando medida de massa, trabalhando medida de capacidade, está trabalhando ali o perímetro do ambiente escolar ali, da hora do lanche com o distanciamento. Então, são atividades simples que nós podemos estar utilizando no dia a dia, mas que vão fazer uma diferença enorme quando você estiver que contextualizar uma situação, um problema para a criança desenvolver, certo? Bom, não vou me estender mais no assunto, nós vamos agora olhar para as habilidades de recuperação e aprofundamento. Embora, reforço ainda a minha fala, saibamos que a unidade temática, ela está totalmente ligada ao letramento, nós sabemos que há ainda uma dificuldade dos nossos estudantes entender as situações problema. Então, o que é importante nós fazermos? Nós retomarmos, aprofundarmos e voltarmos em algumas habilidades, principalmente dos materiais Aprender Sempre, se apoiar em algumas atividades do currículo em ação para o nosso planejamento, para que consigamos consolidar e contemplar os nossos alunos, para que eles venham compreender essas habilidades e resolver determinadas situações. Mas eu vou passar a palavra para a PCNP Lilian, que vai dar continuidade. Lilian? Antônio, você me ouve? A Lilian, será que... Eu escuto sim, escuto. Dela? Deve ter sido a conexão. Voltou? Será?
Voltou? Voltaria. Voltou. Eu estou aparecendo na câmera? Minha câmera está ligada, Antônio? Continua falando para eu ver aqui, que a minha tela aparece diferente. Calma aí. Está Não sei ligada se minha sim. câmera tá ligada. Ligada sim. Beleza. Falando que eu comecei pedindo desculpa para o pessoal, porque eu percebi que o microfone estava ligado e eu tinha falado com o meu filho aqui. Desculpa. Bom, se não tiver erro de gravação, não vai ficar legal, fica tranquilo. Não fica bonito, né? Bom, então a gente vai começar pensando dando continuidade no pensamento aí do Antônio e da Carla, em habilidades, tá? As habilidades essenciais aí na unidade temática. Nós temos ainda bastante... Não vou falar em falta de informação, enfim, mas nós temos ainda bastante dúvidas em relação às habilidades, né? Temos tido conhecimento de muitos professores com muitas dúvidas ainda em relação ao entendimento das habilidades. E aí nós pegamos algumas habilidades que falam sobre grandezas e medidas na temática que nós estamos usando, mas com comparações aí para que a gente possa falar em cima delas, tá? Então, essas habilidades que nós apresentamos aí na sequência, do primeiro ao quinto ano, algumas selecionadas, tá? Essas primeiras, a EF01MA19, ela vai falar sobre o sistema monetário, né? Então, ela vai trabalhar moedas, cédulas, enfim, e foram todas elas tiradas dentro do nosso material do Aprender Sempre, tá? A EF01, que também é do primeiro ano, MA15, ela vai falar sobre medidas de comprimento, massa, capacidade. E aí nós gostamos de... na verdade, eu queria apresentar para vocês um fato que para muitos pode ser automático, mas quando eu estava estudando, a gente estava conversando e às vezes a gente precisa ser lembrado desse detalhe. No início das nossas habilidades, ela sempre tem o verbo que nós precisamos nos atentar. O que essa habilidade quer dizer, né? No caso da EF01MA15, ela fala lá logo no comecinho, ó, comparar comprimentos, né? Olha a importância do verbo aí para a gente dar norte para a nossa atividade, né? Ó, comparar comprimentos, capacidade de massa, né? Que vai encontrar com o nosso objetivo aí, ó, que seria objetos do uso cotidiano, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Pensando todas as habilidades que nós estamos apresentando aqui, nós estamos pensando em recuperação e aprofundamento, tá, gente? Então, foram habilidades que nós pesquisamos nesse sentido. E aí nós temos aí nas duas que nós separamos do segundo ano aí, a EF02, MA18, ó, indicar a duração de intervalos de tempo entre duas datas. O que a gente vai trabalhar aí? Medida de tempo, né? Na EF02MA17, estimar, medir, comparar e registrar capacidade de massa. Nós vamos trabalhar o quê? Medidas convencionais, né? O quilograma, o grama, que são os usuais, né? Na nossa temática de grandezas e medidas. Você pode passar, por favor, Antônio? E nós já fazemos isso lá no início, desde o primeiro aninho, né? Aí nós temos no terceiro ano, pegamos quatro habilidades aí, porque, na verdade, elas se conversam, né? Então, olha lá, ó, a EF03MA17 e a EF03MA18, ó, reconhecer que o resultado de uma medida depende da unidade da medida utilizada e escolher a unidade de medida e o instrumento mais apropriado para medições de comprimento, tempo e capacidade. Isso é automático, a gente dá esse significado de medida aí na atividade, é tudo interligado, não tem, nós vemos a separação
na habilidade, né? Mas a atividade em si, ela é uma atividade só. Você consegue fazer tudo isso. Aí temos aí a EF03MA19, que ela vai falar, ó, novamente, a importância dos verbos, ó, estimar, medir e comparar comprimentos. E aí ele fala, ó, utilizando unidade de medida não padronizada, e também é padronizada, né? Na EF03MA20, ela trabalha estimar e medir capacidade de massa, utilizando as unidades de medida não padronizada e padronizada, né? Então, elas se conversam. Você pode passar, por favor, Antônio? Falando aí do quarto ano, ó. A EFMA 04MA25, ela vai falar resolver e elaborar problemas que envolvam situação de compra e venda. Nós trabalhamos o sistema monetário lá no primeiro aninho já também. Então, é uma atividade uma habilidade de quarto ano que se conversa, né? A criança já viu isso no primeiro ano com uma complexidade, viu isso no segundo ano com uma complexidade. Ela está vendo no quarto ano com uma complexidade diferente, né? A EF04MA22, ela fala lá, ó, ler e registrar medidas em intervalos de tempo em horas, né? Quando nós falamos em medida de tempo, nós temos muitas crianças com dificuldade no entendimento das horas, dos minutos, em relógio analógico, por exemplo. Eles têm o conhecimento do relógio digital. Aí é rapidinho, né? Eles olham lá e veem. Só que a partir do trabalho com o relógio analógico, nós vamos, e é importante esse trabalho, nós vamos dar início também ao conhecimento deles, que vai ajudar lá no quinto ano, quando você for trabalhar porcentagem, né? Que já é uma atividade um pouco diferenciada, mas que isso vai ajudar muito, quando ele vai falar, quanto é um quarto de hora, né? 2h30, o que é meia? Então, assim, é importante a gente trabalhar medida de tempo de todas as maneiras, né? Na EF04MA20, ela fala medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, né? E aí a gente também vai agregar esse conhecimento lá no quinto ano, quando você vai fazer as medidas de perímetro e área de diversas maneiras, né? Que o material também apresenta para a gente. Medida de capacidade de massa, fazer estimativa, né? Você pode passar, por favor, Antônio? E aí nós vamos às habilidades do quinto ano aí, que são a EF05MA19 e a EF05MA20, que elas falam em resolver e elaborar situações-problema envolvendo medidas de diferentes grandezas, como comprimento, massa, tempo, né? Que está lá dentro das atividades. E a mesma coisa, a continuidade vem lá, ó, na EF05MA20, concluir por meio de investigações que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes, ou seja, nós temos atividades dentro do material que elas vão falar, um quadrado é diferente de um triângulo, quando você vai fazer a medida de área disso, quem é maior, né? O triângulo, ele tem maior área do que o quadrado. As medidas, na prática, quando a gente faz as atividades com eles, eu vou falar em lúdicas, mas para mim é até engraçado, porque elas são tão reais que elas não, nem seria tão verdadeiro a gente falar lúdica, porque eles estão brincando. Porque eles lidam com isso no dia a dia, né? Então, quantos passos dá daqui no portão? Eles brincam de contar, né? E isso a gente vai agregando durante os desenvolvimentos deles para chegar lá no quinto ano e desenvolver aí, ó. Medir áreas, medir perímetros de figuras. Nós começamos no material com figuras, né, bidimensionais, como bem a Carla colocou para a gente, mas vamos agregando, por exemplo, a sala de aula. Vamos medir a sala de aula.
né? A carteira é a mesma medida que você chega, que um aluno chega, o outro aluno também tem, usando uma medida não padronizada, o que você vai usar para fazer essa medida, né? Então, são situações que nós, professores, conseguimos colocar e levá-los a pensar de uma maneira bem próxima à realidade deles, né? Continuando falando em habilidades, porém, nós vamos falar agora em descritores, né? Que essa articulação aí que vem da matriz do SAEB, e aí a gente pode falar assim, eu já falei isso, tá, gente? Por isso que eu estou falando, me usando como exemplo. Nossa, já basta, tem habilidade, ainda vem descritores, meu Deus do céu, que raio de descritores é isso que a gente não ouve falar normalmente, né? E de repente ele aparece. Os descritores, eles são, para nós, não vou falar a mesma fala das habilidades, porque eles são usados nacionalmente, né? Mas as funções, o entendimento, ele tem que ser o mesmo para os dois. Então, para isso, a gente trouxe aqui nesse slide uma comparação para que vocês, para ajudar a esclarecer um pouco isso, né? Aqui a gente vai falar de segundo ano, porque nosso segundo ano, ele vai ter avaliação do SAEB, mas vai ser uma avaliação amostral, né? Mas ela vai acontecer, como vocês já sabem, né? Então, tem lá, o segundo ano, tem a matriz de habilidades essenciais do Estado de São Paulo. Então, nós falamos em habilidades, ó. No segundo, aqui foram 2 habilidades do segundo bimestre que pegamos, tá? A EF02M a 16 e a 17. Quais os objetos de conhecimentos aqui, né? É medida de comprimento, medida de capacidade de massa. Quando nós falamos em matriz do SAEB, que nós falamos em descritores, elas vão aparecer lá, ó, estimar, medir, inferir, medida de comprimento, capacidade ou massa de objetos, utilizando unidades de medida convencionais ou não. Medir comprimento, capacidade ou massa de objetos. Que o eixo cognitivo, que entra lá como objeto de conhecimento em habilidades, ele entra como eixo cognitivo. Compreender e aplicar conceitos e procedimentos, né? Então, nós temos uma fala muito próxima, né? Nós, professores, precisamos entender e achar essa proximidade delas. Quando você passa... Porque o aluno... Você pode passar, por favor, Antônio, para o quinto? O aluno do quinto ano... Desculpa, gente. O aluno do quinto ano, ele já tem ele já tem um conhecimento mais avançado, né? Então, ele vai ver lá, o que é isso, D12? O que é isso, D12? Quando você vai trabalhar esse material, né? É o descritor. Esse descritor, ele vai falar, ó, em resolver problema envolvendo cálculo ou estimativa diária de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas. Nós não fazemos isso no nosso material? Nós não temos isso nas nossas habilidades? Para isso, nós trouxemos aqui, ó, a do quarto bimestre que tem, tá? É uma habilidade, ó, EF05MA20, ela fala em concluir, por meio de investigações, que figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes e que também figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes, ou seja, ela pode ser a mesma figura com área diferente e o mesmo perímetro nas duas figuras com área diferente, né? Olha lá, o objeto de conhecimento e o eixo cognitivo, ó. Objeto de conhecimento, área e perímetro de figuras poligonais com algumas relações. No eixo cognitivo, ele vai falar resolver problemas e argumentar. Então, ele é mais específico quando a gente fala em habilidade, porque nós trabalhamos especificamente ali. Então, nós temos várias habilidades que vão falar no mesmo descritor. Tá? Então, parece ser, né, bem diferente, mas não é. O que muda, além do nome,
o eixo cognitivo, que ele acaba sendo mais abrangente, né? Você pode passar, por favor, Antônio? Bom, aqui nós temos uma apresentação de uma boa prática da escola Roger, né, da professora Luciana, não sei se ela está presente. Se ela estiver presente, já parabenizo todos os professores através da atividade dela, porque nós sabemos que isso é uma prática da nossa rede, né? E aí a professora Luciana, ela está trabalhando grandezas e medidas, ó. Ela está trabalhando medida de massa, comprimento, e são atividades simples que nós fazemos durante, né, o nosso dia a dia, nosso fazer, e a criança, ela entende porque está próximo da realidade dela. Ela vai ao mercado, vai à farmácia com a mãe, ela passa na balança para se pesar, né? Ela vai ao médico, na idade deles, eles têm lá a medição, né? Então, assim, quando trazemos essa realidade para próximo, nós entendemos o quanto acaba sendo mais importante. E eles ficam um pouco mais interessados, né? E aí eu só queria falar um pouquinho sobre os descritores, que eu vi uma explicação bem específica quanto a isso, que ele fala que os descritores, eles são os conteúdos propriamente dito, né? Então, quando eu falo em grandezas e medidas, que eu vou falar sobre esse conceito de trabalhar massa, nós falamos que nós dividimos essa parte aí, nessa atividade, dentro da mesma atividade que a professora Luciana fez, ela consegue identificar o descritor e as habilidades, né? Por isso, nós vamos apresentar aí até chegar a data do SAEB, nós temos bastante pesquisa e trabalho que a gente vai fazer com vocês, tentando auxiliar, inclusive a SEDUC também vai apresentar isso, para a gente colocar isso com mais clareza, para ficar o mínimo de dúvidas possíveis, tá bom? Agora eu passo a palavra para o PCNP Antônio, agradeço a interação de todos, né? A atenção de vocês, que esse momento que é um momento bem rico, né? A gente se prepara bastante e sempre, como, né, diz a Carla ao vivo, sempre dá um desacerto aí, mas no final das contas a nossa intenção é sempre apoiar e ajudar aí, tá? Então agradeço aos meus colegas, Antônio e Carla, e passo a palavra, Antônio. Obrigado, Lília. E ao vivo é assim mesmo, né? Primeiro, né? É o primeiro encontro ao vivo, então a gente aprende bastante com o tempo. Bom, então vamos para a parte final, né? Pelo menos dessa nossa formação. Depois nós teremos o desdobramento por parte das escolas. Vamos fechar com uma frase, né? De John Dewey. A educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a preparação para a vida, é a própria vida. A gente pensa, né, quando a gente coloca assim, a educação como se fosse a parte do processo social, é como se os estudantes eles fossem para a escola como receptores de conhecimento, simplesmente isso, mas não, né? A gente sabe que eles são protagonistas do conhecimento. Por isso que a educação, ela é a própria vida, então ela faz parte da vida, porque é uma extensão desse processo social. Muito forte, muito relevante essa frase aí, muito bem escolhida. Bom, pessoal, estamos aqui nessa parte da formação, nós estamos terminando, mas primeiramente eu queria informá-los que nós colocamos lá no chat um formulário. Eu já vou explicar o que seria esse formulário, tá bom? Porque depois dessa nossa conversa, nós vamos separar esses 30 minutos aí para que os PCs na unidade escolar, né, os professores discutam algumas questões que estão contidas na pauta que nós encaminhamos por e-mail a todas as escolas. E na última tarefa, tem uma atividade, né? Eu não vou lembrar o número da habilidade, mas é uma habilidade que está falando
figuras com perímetros iguais podem ter áreas diferentes e vice-versa, né? Áreas iguais podem ter perímetros diferentes. Como vocês aí na unidade escolar, né? Como nós, vamos colocar assim, é um processo, nós todos estamos juntos. Como nós podemos trabalhar essas habilidades de uma forma interdisciplinar, envolvendo todos os outros professores especialistas? Então, nós temos os polivalentes, professor de artes, educação física. Como que a gente pode trabalhar essa habilidade? E essa devolutiva, ela se dará através desse formulário que nós encaminhamos no chat. Caso eu deixei passar alguma informação, não tem problema nenhum. Carla, Lília, pode pedir a palavra aí e complementar depois a minha explicação, tudo bem? Então, eu agradeço mais uma vez aqui a participação de todos, pela atenção, e até uma próxima formação EMAI. Antes, né, claro, senão a Carla vai grudar aqui no pescoço, eu vou passar a palavra para a CNP Carla, que ela também fará a sua despedida, tá bom, pessoal? Um forte abraço, mais uma vez, muito obrigado. Carla, deixo com você. Obrigada, Antônio. Só lembrando que esse formulário, nós vamos solicitar que o PC, ele preenche em nome da escola, tá? Nós vamos dar um tempo para que vocês realizem isso, para que vocês conversem. Por quê? Porque nós tratamos hoje do quê? De letramento matemático em grandezas e medidas. Nós contextualizamos, nós fomos lá no nosso meio social e vimos onde nós utilizamos. Nós vimos também que grandezas e medidas, elas são interligadas com as outras unidades temáticas, elas são interdisciplinares, porque se eu consigo conversar essa unidade temática com outras unidades, eu também consigo conversar com outras disciplinas. Então, daí essa interação para quê? Para a gente conseguir recuperar e aprofundar aquelas habilidades que a Lilian apresentou, né? Então, aí nós vamos dar esse tempo para que vocês consigam conversar, olharem as propostas que nós deixamos para vocês, tá? E aí colocar realmente a mão na massa para a gente ver aí o nosso momento, né, formativo na prática, né? Muitas vezes eu particularmente, quando eu pego para fazer, eu aprendo mais, né, do que às vezes estar ouvindo somente. Então, eu acho que vai ser bem legal aí, e eu imagino quanto de evidências nós vamos ter aí na rede, que vão ser o quê? Multiplicadoras para outros colegas, porque aí nós vamos compartilhar nas nossas redes sociais, vamos colocar nos grupos, e aí um colega vai ajudando o outro para quê? Para que essa unidade temática ela venha a ser contemplada no seu âmbito geral, tá? Bom, foi um prazer falar com vocês mais uma vez. Como o Antônio disse, ao vivo, né? A gente tem, assim, alguns detalhes e faz parte. Eu hoje fiquei bem mais nervosa, gente. Nossa, estava aqui... Parece que eu nunca tinha feito, sabe? Mas, assim, eu acredito que tenha dado tudo certo. Fiquei muito feliz com a participação de vocês. Parabenizo também os meus colegas, né? Que estão aí em casa, e a gente vai correr para a DE para continuar o trabalho, e desejamos para vocês um ótimo final de tarde. Eu vou passar para a Lilian para ela também se despedir. Bom, só agradecer mesmo a participação de todos aí, e vamos ficar ansiosos para o próximo, né? Nós teremos bastante encontros, nós estamos voltando aos poucos, né? Sei que todos já estão correndo, é até injusto a gente falar que nós estamos voltando, né? Porque nós não paramos de verdade. Mas aos pouquinhos nós estamos nos ajustando aí, né? E vamos nos encontrar brevemente novamente, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima. Bom trabalho aí na escola para vocês.